Eu, na medida do possível, aqui vou trazer as informações mais frescas, né, que eu recebi com a aprovação do projeto que foi pautada pelo presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, ontem. Na verdade, foi pautado lá um pouco antes, né, na semana passada, e ontem, então, teve a abertura da votação na Câmara dos Deputados desse projeto de lei que vem desde 2004 sendo discutido, mais de 17 anos aí, que é um tema que nós dois temos afinidade, né, temos vínculo direto, né. Gostaria de falar rapidamente, saber rapidamente, assim, como que é o envolvimento do teu trabalho ali com o licenciamento ambiental e a parte toda do setor da mineração, né? Porque, de certa forma, com a mudança da lei, também vai impactar todos os setores e, sobretudo, aí também o que se atua, né, Daniel? Então, Joaquim, eu sou formado em Engenharia de Minas, né? Formei no IFES, Campus Cachoeiro, e também formei depois em Engenharia Civil e também especialização em Segurança do Trabalho. Mas a mineração, engenharia de Minas, é o que eu atuo assim, há mais de 7 anos com consultoria, né? E não existe, não tem como a gente ver um projeto de mineração, ver uma mineração sem enxergar a parte ambiental, né? Senão não seria mineração, poderia ser qualquer outro tipo de extração ilegal, mas não a mineração. Então, assim, tem mineração, tem licenciamento ambiental. E com certeza essa lei achei interessante, porque eu fiquei sabendo dessa mudança. Não foi nem porque foi... até você acompanhou aí na madrugada, né? Então eu estava vindo aqui para Curitiba e hoje de manhã eu tomei um susto quando eu acordei que tinha as notícias aí da aprovação, inclusive lá no seu canal, e colega também que é especialista na área ambiental. Eu falei, meu Deus, aprovou a lei o novo marco, né? Do licenciamento ambiental. Então eu tomei um susto porque realmente a mudança vai ser muito grande. Porque, assim, tem projetos de mineração que hoje, claro que cada um tem a sua, dependendo da região, tem a sua particularidade, né? Mas muita coisa ainda está sem caminhar, sem andar por conta de não ter uma normativa, não ter um direcionamento aí ambiental, principalmente, né? Então, isso aí, com certeza, já é um marco, já são dias históricos, né? Igual você colocou, ontem e hoje, que a gente finalmente teve esse projeto, esse texto base aí aprovado, né? Isso, exatamente. Então, acho que é importante a gente, assim, antes de mais nada, Daniel, eu vi muita divulgação, assim, movimentação nas redes sociais falando que o licenciamento ambiental ia acabar, né, com a aprovação desse projeto de lei. Então, é importante a gente deixar claro aqui, né, que, na verdade, isso não é verdade, né? O licenciamento ambiental não vai acabar, deixar bem claro isso, né? Nós vamos passar nessa discussão, nessa conversa, sobre os pontos mais críticos, os pontos mais que geraram muita discussão, né? E que, de fato, algumas coisas vão deixar de ter, a princípio, né? O que está se propondo com esse projeto de lei, ele ainda é um projeto de lei, ele ainda não é a lei, né, aprovada. De fato, algumas coisas podem deixar de ter exigência de licenciamento ambiental, mas, sobretudo, a gente está falando de que os empreendimentos de grande impacto, de médio impacto e muitos deles ainda de médio e de baixo impacto seguem tendo a obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Então, não é verdade que o licenciamento ambiental vai acabar, tá? Agora, fake news, né? Mas, assim, é importante a gente deixar isso bem claro, porque muitas vezes as pessoas acabam lendo só o título da matéria, né? E acabam replicando isso. Então, isso não é bom para ninguém, né? Para a ciência, para ninguém fazer esse tipo de coisa. Então, a gente vai tentar agora desmistificar isso aqui conversando, para ver o que de fato pode acontecer, né? E eu queria também fazer uma breve fala, assim, quais são os próximos passos, né? A gente já vai falar do texto mesmo, mas, assim, uma vez, existe todo um rito processual na Câmara, né, regimental ali da Câmara dos Deputados, que se começa com uma proposta, um projeto de lei, né? Então, uma vez que foi feito isso, lá em 2004, pelo deputado Luciano Zica, do PT, né? E de lá para cá, diversos outros projetos foram apensados e tratavam do mesmo tema, né? E eles foram sendo juntados, vamos chamar assim, para dentro desse projeto de lei que foi o primeiro, né? E ele, em 2018, 2019, ele recebeu um novo relator, né? O relator deputado
Kataguiri, né? E naquela ocasião, em 2019, ele realizou diversas audiências públicas, né? Porque o tema realmente é muito controverso, envolve todos os setores da economia, basicamente, né, Daniel? E daí foi difícil, e tem várias dessas audiências gravadas no YouTube, todo mundo pode acessar lá, né? E de fato foi se construindo um texto, e é importante falar que é difícil chegar num consenso, né, num tema desse, assim, né, que mexe com tantos interesses. Então, vamos dizer assim, os dois lados que discutiam eram ambientalistas e o setor produtivo, né? Exatamente. Dentro do setor produtivo, quem mais estava levantando a bandeira e puxando, né, a sardinha para os lados ali é a frente agropecuária, né? A frente que sentia que o seu negócio estava sendo prejudicado pela morosidade e burocracia dos processos administrativos do licenciamento ambiental. Muito bem. Acontece que o relator fez uma série, ele fez um relatório, daí foi discutido, depois ele foi até a 4ª versão do relatório dele, e ele foi retirado, né, da relatoria, e entrou o deputado Neri Geller, né, que nada mais, nada menos é o vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, né, do agronegócio. Então, já começa a acender umas luzes vermelhas, aí, uns alertas, né, quando a gente olha para a pessoa que encabeçou um projeto de tamanha importância e que, de fato, ele é também um interessado, né, porque ele tem também suas atividades agropecuárias lá no estado do Mato Grosso, para que esse projeto andasse, né? Paralelo a isso, a gente tem todo esse movimento que o governo Bolsonaro hoje, com o ministro, né, Ricardo Salles também, que a gente está vendo diversos tipos de desmonte do que já foi construído na história da história ambiental do nosso país. Então, assim, o cenário que estava se pintando não era dos melhores, de fato, né? Com a saída do deputado Kim Kataguiri e a entrada do deputado Neri Geller, e daí o que chamou atenção, Daniel, que assim acho que é importante a gente frisar aqui, né? Ele foi pautado com um regime de urgência e não teve essa discussão com a sociedade, esse projeto que é chamado de substitutivo, né? Então, tinha lá a 4ª versão do deputado, daí entrou o Neri Geller e fez um substitutivo ao projeto de lei 3729, certo? E isso não teve essa discussão. Então, aí é um ponto muito frágil, né, muito ruim para a democracia, né, um importante documento como esse, né, não teve essa discussão. E foi pautado e casou com o interesse do presidente da Câmara dos Deputados, né, que também é do governo ali, do Bolsonaro, e pautou. Então, a diferença foi que os outros presidentes das câmaras, eles sabiam que o tema precisava de muita discussão, e são os presidentes que acabam acolhendo e escolhendo qual projeto que é pautado ali, né? Então, o Arthur Lira, ele foi lá e pautou isso, e com regime de urgência. Então, foi muito pouco tempo para se discutir com a sociedade sobre o teor desse projeto. E a grande diferença, Daniel, que aconteceu, é que ele mudou vários itens do último relatório. Então, o que estava sendo discutido com a sociedade, a partir do momento que ele vem com esse substitutivo, ele vem com um projeto muito mais radical, né? E que é aí que a gente vai começar a entrar daqui a pouco nesses documentos, aqui nesses artigos, para mostrar para o pessoal que está nos acompanhando para onde que está caminhando isso tudo. Esse último texto, antes no caso do atual, né, que era pelo deputado Kim, eu acompanhei alguns debates, inclusive, que ele participou com os interessados, né, e eu, sinceramente, eu estava bem animado. Assim, isso não, pessoal, para ficar bem claro, né, não tem a ver com questão política, de você gostar de um político. Partido ou outro, né? Exatamente. Mas por quê? Por conta disso que você falou no começo. Ele promoveu essa consulta pública, né, essas audiências públicas. Então, a sociedade pôde entender também até o que era o licenciamento ambiental, a importância, poder opinar. E eu estava assim, animado, até que você falou que foi de 2019, né, para 2020. Aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia. Então, assim, eu estava assim, poxa, vai ter um texto realmente que vai... Não tem como agradar a todos. Não tem como, porque o licenciamento ambiental, ou ele vai puxar um pouco mais para um lado ou para o outro, e o meio termo desagrada as duas partes. Mas
tem que haver um equilíbrio. Então, assim, eu estava bem animado por isso, porque estava tendo um equilíbrio no texto, estava, assim, sanando várias coisas que não tinham antes, e eu queria trazer um exemplo aqui, o Joaquim, um exemplo aqui da ANM, que é uma Agência Nacional de Mineração. Agência Nacional de Mineração, que é a agência reguladora, né, do setor. E qual que é o papel de uma agência reguladora? Não é burocratizar, não é ficar criando leis, é realmente desburocratizar. E nessa desburocratização, as pessoas acham que é acabar com lei. Mas não é acabar com a lei, não é acabar com o licenciamento. É permitir que a atividade ocorra em menor tempo. Assim, vai ter que fazer, tem as taxas, tem os projetos e tudo, mas não pode, por exemplo, na mineração, você vai poder dar um exemplo aí na sua área, projetos aí que demoram 10 anos, cara, desde quando você requer a pesquisa até você ter a concessão de lavra, até você poder ter o título máximo ali para poder extrair. Uma média de 10 anos. Pensa, se for um material que modifica com o padrão cromático, por exemplo, rochas ornamentais, às vezes o material hoje ou daqui a um ano ele é bom, tá vendendo, mas daqui 5 anos ninguém quer o material mais. O boom das commodities que a gente está vendo agora e a alta de alguns minerais, por exemplo, minério de ferro, mas em anos anteriores não era assim. E agora que o pessoal quer viabilizar alguns projetos que estavam engavetados, se não tiver uma agência que desburocratiza isso, mas claro, tendo a fiscalização, os projetos vão ficar engavetados. E a questão aí entra na questão financeira, né? Exatamente. Bom, então só para concluir o raciocínio do para onde que está indo esse projeto de lei, né? Então ele foi pautado, né, em regime de urgência, né? E a princípio ele entra, né, na pauta do dia ali, que foi ontem no caso, e ali as outras frentes que querem, de alguma forma, né, entendem que não deve ser votado, tal, eles entram com pautas de obstrução, né, para ser discutido. Então o negócio começou 5 da tarde e foi até a meia-noite, né, a votação de ontem, e foi apresentado o texto base, foram apresentados mais de 100 emendas nesse projeto de lei, e dessas aí, os deputados vão elencando, né, alguns destaques que devem ser discutidos, o mérito de cada artigo, daí que foi no dia seguinte, que foi a data de hoje. Então foram mais de 15, se eu não me engano, destaques assim que precisava ser discutido, e cada um deles, né, cada partido dá o seu voto, dá seu né, depoimento ali, e é um negócio bem burocrático, né, a votação de um projeto de lei, assim. Então, ele por incrível que pareça, Daniel, todos esses destaques, que aonde poderia se discutir, olha, vamos falar agora do artigo 8 aqui, esse aqui eu acho que é por causa disso ou por causa daquilo, né? Vamos votar. Todos eles foram negados. Então, assim, o projeto texto base entrou e foi aprovado integralmente, coisa que é muito difícil de acontecer, e que, de acordo com contatos, né, que eu tive também ali com pessoas que conheço em Brasília, assim, me falaram assim, olha, a frente ambientalista está muito desarticulada, de fato, muito desarticulada para um projeto de tamanha importância. Então, duas coisas pode ser que contribuíram, né, a própria pandemia, porque quando você tem a casa lá, a Câmara dos Deputados cheia, né, com o pessoal com cartaz, com barulho e tal, atrapalha e também faz um barulho, né, é diferente, né, do que você ter ali uma casa mais vazia. E a CPI do Covid também disputou muita atenção de muita gente. Isso daí acabou prejudicando aí a frente ambientalista também, que estava desarticulada, até porque parece que entrou já perdendo ali no jogo, né? A maioria das votações de todos os artigos que eu acompanhei era de lavada, Daniel. Era coisa assim, tipo 300 contra 100, né, votos. Então, assim, foi uma questão bem grave que aconteceu, no sentido de que tinha alguns artigos ali que realmente passaram do limite do bom senso, sabe? Então, eles tentam incluir vários artigos ali, várias, né, modificações, para depois reduzir. Agora que ele foi aprovado integralmente, esse projeto de lei, ele sobe e vai para o Senado.